Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque estamos no primeiro domingo do ano de 2026. O ano de 2025 já acabou. Nós vivemos coisas boas, vivemos desafios. Foi uma pedagogia para todos nós. Mas a nossa expectativa é que 2026 seja um ano extraordinário. E é por isso que nós queremos viver diferente, fazer diferente. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos assimilar, Pai, tudo o que o Senhor quer fazer. Fale conosco através da Tua palavra. Nos exorte, nos ajude, nos ensine, nos potencialize, para que a gente não deixe de viver nada que o Senhor planejou aqui. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabiam que 14 minutos e 24 segundos equivale a 1% do nosso dia? Todo mundo aqui sabe bem que o dia completo ele possui 24 horas. Mas você já parou para pensar o que é 1% do seu dia? 1% do nosso dia, 14 minutos e 24 segundos. Eu vi um vídeo essa semana que a pessoa falava sobre isso. E o que eu achei intrigante não foi o cálculo feito para que se chegasse nesse tempo, mas foi a pessoa dizendo: será que você tem dedicado 1% pelo menos do seu dia para se relacionar com Deus? Para ouvir a voz de Deus? Para conversar com Ele e contar os seus sonhos, seus desejos, seus medos? Esse vídeo me fez refletir demais, sabe por quê, gente? Porque tem muita gente dizendo que é filho de Deus. Tem muita gente que fala: eu sou filho de Deus, Deus é o meu pai. Mas o que marca verdadeiramente a vida dos filhos é o relacionamento que eles têm com o pai. Vocês já viram aquele jargão que é falado na sociedade? Pai é quem? Quem cria. O tempo todo a gente escuta falar sobre isso. Pai é quem cria, pai é quem cria. Por que isso? Esse ditado destaca o valor dos laços afetivos e do compromisso diário na formação do indivíduo. Por que isso? Porque a marca da relação de pais e filhos é o tempo em que eles se relacionam. O que vai marcar nossa vida com Deus é o tempo que temos com Ele de relacionamento. Agora, uma pergunta. Deus tem falhado com a gente? Você acha que Deus tem falhado com você? Você acha que Deus é um Deus que está muito ocupado e que Ele não está vendo, Ele não está te buscando, Ele não está tentando se relacionar com você o tempo todo? Ou será que é o contrário? Ou será que a gente está sendo negligente com esse tempo de qualidade com o nosso Deus? Pastor, por que desse assunto hoje, no primeiro domingo do ano de 2026? Por quê, pastor? Porque eu fiquei pensando sobre uma coisa essa semana. Todo início de ano, nós ficamos buscando fórmulas, maneiras de poder ter uma vida diferente do ano anterior. Ações rápidas. Vocês já perceberam que começa o ano, as pessoas falam logo: olha, vamos fazer 7 dias de jejum para que a gente tenha 365 dias de bênçãos. Nós vamos subir um monte 3 dias seguidos para que a gente viva um 2026 extraordinário. Nós vamos ler o Novo Testamento juntos em 40 dias, lendo 10 capítulos por dia. Vocês já perceberam que todo início do ano acontece isso? Fórmulas rápidas, ações rápidas, movimentos rápidos. Pastor, você é contra isso? Não, sou extremamente a favor disso. Eu sou extremamente a favor de que a Lisane pega a sua cela e fala assim: olha, nós vamos agora nos reunir essa semana e nós vamos fazer um jejum em prol do nosso ano. É muito legal isso. É muito lindo ver o Anderson falando assim: vamos reunir aqui a nossa célula
e nós vamos para o monte. Porque lá nós vamos parar um tempo, nós vamos ficar desconectados do celular, desconectados da nossa vida aqui, e nós vamos ouvir a voz de Deus. É muito legal fazer esse movimento. Qual é o problema então, pastor? O problema é que tem gente que faz isso na primeira semana e depois passa o ano todo sem fazer. Esse é o problema. O problema é que tem gente que lê o Novo Testamento em 30 dias e depois fica 300 dias sem tocar na Bíblia. E as pessoas querem viver o extraordinário, querem viver um ano diferente, fazendo exatamente isso que eu estou falando. Não vai acontecer. Você sabe por quê? Porque Deus não te pede para que você tenha uma vida de ações rápidas. O que Deus tem pedido para a gente, sabe o que é? Constância. Nós precisamos ser constantes. O apóstolo Paulo fala, sede firmes e constantes. Desculpa, não foi o apóstolo Paulo. É o livro de Atos que fala isso. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes. A grande questão, queridos, é que a gente não tem sido tão firme, muito menos constante. A marca dessa geração é, de fato, a inconstância. E Deus hoje nos chama para que a gente tenha atenção sobre isso, para vivermos uma nova realidade. Eu não tenho dúvidas que Deus quer fazer da sua vida algo extraordinário. Eu não tenho dúvidas que Deus quer te usar esse ano para coisas explosivas, que Deus quer fazer o sobrenatural em você através de você. Eu não tenho dúvidas que Deus quer salvar sua família. Eu não tenho dúvidas que Deus quer te curar dessa doença que você tem. Eu não tenho dúvidas que Deus quer te usar para você batizar muita gente. Eu não tenho dúvidas que Deus quer se revelar a você como nunca se revelou antes. Eu não tenho dúvidas que o extraordinário do Senhor está sobre a sua vida. Mas você precisa entender algo essa noite. Você precisa de constância. O chamado de Deus para nós é um chamado de constância. Pastor, e o que significa constância? Constância significa qualidade daquele que não falta a uma tarefa, assiduidade, frequência, persistência, insistência, obstinação. Deus espera que sejamos assíduos com Ele no dia a dia e que sejamos persistentes em buscá-lo. Até porque em Jeremias 29:13 o texto diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha o que Deus está dizendo aqui. Vocês vão me procurar. Deixa eu dizer para vocês, vocês vão me achar quando me procurarem. Mas vocês precisam fazer isso de todo o coração. Existe um chamado de Deus para a nossa vida hoje, para que a gente viva tudo o que Ele planejou para nós. Nós precisamos de constância. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 6, porque Daniel, a vida de Daniel, vai nos ensinar muitas coisas essa noite para que a gente tenha uma vida de constância. E hoje eu quero pensar com vocês sobre esse tema. O valor da constância. Daniel capítulo 6, nós vamos ler todo o capítulo. O texto diz o seguinte: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o reino não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente os homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que esse algo seja relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre.
Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordarem que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o rei tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. Ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Amém. Que Deus revele a nós a sua palavra, amém? Queridos, essa é uma história muito conhecida. A história de Daniel, que é jogado na cova dos leões. Mas existe um contexto muito importante
que precisa ser dito nesse texto de Daniel, no capítulo 6. Mas a gente precisa fazer uma retrospectiva um pouquinho. Daniel, ele era um dos exilados que foi viver como escravo na Babilônia, nos tempos do rei Nabucodonosor. E quando a gente olha no capítulo 5, a Babilônia, ela é conquistada e Belsazar, o rei, ele é morto. No capítulo 5 a gente enxerga isso. E depois que o rei Belsazar, ele é morto, sabe o que acontece? O rei Dario assume aos 62 anos o reinado. E quando ele assume esse reinado, ele toma uma decisão importante. Ele fala, eu vou dar uma organizada na casa. Eu vou mexer nas lideranças para fazer uma liderança sólida, né? Para que tudo aconteça da melhor forma possível. A visão de liderança, de gestão. Então o que ele faz? Ele nomeia 120 sátrapas e 3 supervisores para liderarem esses homens. E Daniel era um desses 3 supervisores. Quando Daniel começa a fazer o trabalho, Daniel já era alguém que se destacava. Mas quando o rei Dario vê Daniel trabalhando, vê Daniel no seu dia a dia, a postura que ele tinha, sabe qual é a decisão que ele toma? Eu vou fazer com que Daniel seja o líder de todos eles. Eu vou entregar o governo na mão de Daniel. Quando os outros líderes sabem disso, eles ficam com inveja. Eles ficam com raiva. E eles começam a querer tramar contra Daniel. Eles começam a tramar, começam a tentar buscar alguma coisa para falar para o rei, ó, ele não vale nada. Isso aí é pura casca, não é nada disso. Mas eles vão procurando, sabe o que eles acham de Daniel? Nada. Eles não tinham nada para falar de negativo de Daniel. Então eles se lembram, olha, ele é muito fiel a Deus. Ele é um homem constante. Ele é alguém que é diferenciado na sua fé. Talvez se a gente fizer uma armadilha para ele com relação à fé dele, a gente consegue derrubar ele. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles chegaram para o rei e falaram assim, rei, é o seguinte, tá todo mundo aqui concordando que você precisa emitir um decreto. Qual é o decreto? Ninguém pode orar a nenhum Deus. Ninguém pode pedir intervenção a nenhum outro Deus a não ser para você. Você precisa ser adorado. O rei Dario olha aquilo, imagina o ego inflado, falou, opa, emite o decreto. 30 dias você só pode adorar o rei Dario. Ele emite o decreto. E aí esse decreto está sobre a lei dos medos e persas, que não podia ser revogado. Então o rei pega o seu anel, o anel dos líderes, e sela isso. Ou seja, ninguém podia mudar aquele decreto. Só que aí Daniel pega esse decreto, ele olha, qual o movimento que ele faz? Ele vai para casa fazer o que ele sempre fazia. Porque ele orava 3 vezes ao dia. Aconteça o que tinha que acontecer. Ele não perdia a constância. Então quando ele pega o decreto, você acha que ele falou, e agora tem um decreto, eu vou quebrar a minha constância. Não, ele foi fazer exatamente o que ele sempre fazia. Ele foi para o joelho, foi para o seu quarto, de frente para Jerusalém, e ele foi orar ao seu Deus. Só que as pessoas já estavam ligadas nele, falando, vamos esperar porque ele vai quebrar esse decreto. E ele quebrou. Eles viram Daniel quebrando e eles foram até o rei. Rei, vem cá. Você gosta tanto de Daniel, mas esse Daniel quebrou o teu decreto. Ele não está nem para você. Mas já que ele quebrou, você precisa fazer uma coisa com ele. Você precisa jogar ele na cova. Porque é isso que o decreto está dizendo. E você sabe que é debaixo da lei dos medos e persas que você não pode revogar. Por que eles fizeram essa pressão para o rei? Porque o rei gostava de Daniel. O rei ficou mal com isso, mas o rei precisava cumprir aquilo que ele tinha decretado. Então o rei manda pegar Daniel e fazer o quê? Joga ele na cova dos leões. Daniel é jogado na cova dos leões. Só que o rei fica muito inquieto, porque o rei gostava dele. O rei sabia do caráter dele, o rei sabia da integridade dele, e o rei fica triste com aquilo, e o rei fica mexido, o rei fica doido para o tempo passar. Quando amanhece, o rei levanta correndo e vai lá, e grita na cova, Daniel, você está aí? Ou você já virou pó? O que aconteceu com você? Daniel, ô rei, vive para sempre, igual o baiano, né? Ô rei, vive para sempre.
Deus enviou um anjo. E esse anjo fechou a boca dos leões. Deus viu que eu não fiz nada de errado, nem contra ele e nem contra o Senhor. O rei, quando vê aquilo, o rei fica desesperado e fala: meu Deus, de verdade quem é Deus é o Deus de Daniel. E por conta disso, ele faz o quê? Muda o decreto. Ele manda primeiro pegar todo mundo que fez o que fez com Daniel e jogar na cova, e suas famílias. O texto vai dizer que antes de chegar no chão, os leões já tinham comido as pessoas. Imagina a fome daqueles leões, o quanto eles eram ferozes. E aí o rei emite um novo decreto: a partir de hoje, ninguém pode ser adorado, a não ser o Deus verdadeiro, que é o Deus de Daniel. A constância de Daniel fez com que ele fosse jogado na cova dos leões. Mas essa mesma constância fez dele alguém que é falado até os dias de hoje, de alguém que viu um anjo do Senhor cuidar dele dentro daquela cova e viveu o extraordinário do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: a constância pode levar a gente a lugares que a gente nunca imaginou. E nesse primeiro domingo do ano, o Senhor nos chama para esse lugar. No lugar de constância, no lugar de permanência, no lugar de assiduidade, para que a gente viva de fato um 2026 extraordinário. Você crê nisso? O que podemos destacar na vida de Daniel sobre o valor da constância? Primeiro, a constância potencializa a nossa fé. A constância, ela potencializa a nossa fé. Pastor, onde está isso? Versos 10 e 11. Versos 10 e 11 vão dizer para a gente: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Mesmo com o decreto vigente, Daniel não muda a sua constância. Por quê? Porque ele sabia que mesmo com o decreto, ele precisava permanecer fazendo aquilo que ele fazia. Queridos, isso é incrível demais. Porque por muito menos a gente tem deixado de fazer o que deve ser feito. Daniel tinha um decreto em que ele poderia perder a sua vida. Mas a constância dele foi tamanha ao ponto de potencializar a fé, sabendo que mesmo quebrando um decreto, o Senhor poderia livrá-lo daquela cova. É impressionante como Daniel se movia com a certeza de que Deus estava cuidando dele. Por que isso, pastor? Constância. A constância, ela vai potencializar a nossa fé. Hoje, o que a gente consegue enxergar quando a gente olha para a igreja, para a sociedade, para tudo que está acontecendo no mundo? O que falta é fé de verdade. A nossa fé tem sido facilmente abalada. E por muito menos aqui Daniel corria risco de vida. A gente nem muitas vezes não corre nem riscos, mas a gente negligencia a nossa fé. Por quê? Porque nós somos a geração mais inconstante que já existiu. Eu lembro da minha avó, das minhas avós falando, sabe, da minha mãe que pagava o preço, orava horas, ficava horas com o Senhor. Hoje, a gente quer viver um evangelho nesse miojo, 3 minutos, e acha que é suficiente. Aí tem muita gente que fala: pastor, mas nesse miojo é maravilhoso. É, aquilo mata, que é uma beleza. Igual o pecado na nossa vida. Tem muita gente se deliciando com o pecado, mas está se esquecendo que o pecado mata. Não dá para a gente viver um evangelho de 3 minutos. Aqui a gente viu que tem gente que não está entregando nem 1% para Deus. Nem 1% do seu dia para Deus, 14 minutos e 24 segundos. Pastor, por que é importante eu saber isso? Porque quanto mais constante você for, mais fé você vai ter. Porque vai chegar o dia mau. A doença pode chegar, o diagnóstico chega para todo mundo.
O dia triste chega, a dor chega, as nuvens pesadas, elas chegam. Mas a gente precisa entender que quando isso acontece, a nossa fé precisa estar firmada naquele que não vacila, naquele que pode mudar o cenário da nossa vida de verdade. Por isso que a constância é tão importante. Quanto mais você é constante com o Senhor, mais você confia nele. Quanto mais eu me relaciono com a minha mãe, mais eu amo minha mãe. Com os defeitos dela, com as coisas que ela não concorda e que eu não concordo, normal. Mas o relacionamento, esse tempo de qualidade faz com que a gente se aproxime cada vez mais. Qual é o nosso problema? É a inconstância. A inconstância tem roubado a nossa fé. E aí qualquer coisa que acontece, sabe o que a gente faz? A gente se esquece de quem Deus é e do que Ele já fez na nossa vida. É interessante que Deus trabalha com a gente sempre enviando o escape aos 49 do segundo tempo, sim ou não? Às vezes você ora e fala assim: Senhor, eu preciso da tua intervenção até amanhã às 5 da manhã, e quando é 4h50 acontece. Por que será que acontece assim? Eu não tenho dúvidas que é Deus testando a nossa fé. Dizendo, será que Ele confia em mim até o ponto dele, até o final confiando que eu vou fazer? É interessante que Deus não nos poupa da ansiedade, porque a gente precisa confiar nele de verdade, e a gente só vai confiar de verdade se sermos constantes. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu estava um dia desses vendo, vocês já viram aquelas pessoas que são viciadas em ver tempo, no clima-tempo? Às vezes eu falo com a pessoa assim, eu vou dar uma volta não sei onde. Não vai não, porque 4h59 vai chover hoje. 4h34 vai ter uma nuvem que vai parar sobre Caxias e vai chover. Eu acho lindo isso, a pessoa que acorda de manhã e fala assim, rapaz, deixa eu ver como é que vai ficar o tempo aqui. Porque eu nem me preocupo com isso. Se chover eu vou tomar banho de chuva, eu vou ficar todo molhado, eu vou pegar trânsito porque vai alagar tudo, porque eu não sei. Mas eu acho legal as pessoas que se preocupam com isso. Aquelas pessoas que ficam ligadas no clima-tempo, sabendo o tempo certo que vai chover. Sabe o que é legal? É que a gente precisava ser assim com a nossa vida espiritual. A gente precisava acordar e já perguntar para Deus o que vai acontecer no nosso dia, como nós devemos nos portar com algumas situações que vai acontecer. Sabe por quê? Porque da mesma forma que você olha o clima-tempo e sabe que vai chover, você vai falar com Deus e sabe exatamente o que vai acontecer na sua vida. E aí você vai se preparar para isso. Já viram aquelas pessoas que se preparam, que levam guarda-chuva, levam capa de chuva? Elas estão sempre preparadas porque elas sabem o tempo certo. Eu não vou lavar roupa hoje porque 3h30 da tarde vai chover e vai molhar a roupa. Aí ela não lava, ela lava no dia seguinte porque ela sabe que vai sair o sol. Queridos, eu fico impactado quando eu leio as cartas de Paulo, porque Paulo falava assim, olha, eu estou indo, eu estou me deslocando, mas eu sei do que vai me acontecer, porque o Espírito Santo já disse que eu vou passar por tribulações, que eu vou ser açoitado. Mesmo assim esse homem ia. Por que isso? Porque ele era tão constante no Senhor, que ele sabia que ele ia tomar pancada, que ele ia apanhar, que ele ia ser humilhado, mas ele estaria cumprindo aquilo que o Senhor chamou ele para cumprir. Não existe alegria maior na vida, maior regozijo do que você fazer aquilo que foi chamado para fazer. Mas isso a gente só consegue como? Sendo constante. Sendo constante. Faça os 3 dias de jejum para viver 300 bem, mas que você faça isso o ano todo. Vai para o monte, ore, jejue, leia a Bíblia, o Antigo, o Novo, leia tudo que você puder, faça tudo que você puder, não para ter uma ação rápida, para um tempo rápido, mas para que você seja constante no Senhor, porque o Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer mudar a sua família, o Senhor quer mudar os seus amigos, o Senhor quer fazer uma revolução no seu trabalho, o Senhor quer mudar tudo que está à sua volta, mas você precisa ser constante no Senhor. Mas em segundo lugar,
O que nós podemos destacar sobre o valor da constância? A constância ou a falta dela sempre revela o nosso nível de integridade e o nosso caráter. A constância ou a falta dela sempre revela o nosso nível de integridade e caráter. Pastor, onde está isso? Versos 3 e 4. Ora, Daniel se destacava tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Daniel se destacava tanto pela sua integridade, pelo seu jeito de viver, que o rei queria promovê-lo. O rei queria fazer dele o líder principal do reinado. Você acha que o rei iria entregar nas mãos o reinado dele, nas mãos de alguém que não era confiável? Quem você acha que vai pegar algo muito valioso que tem hoje e falar assim, toma aqui, na mão de alguém que você sabe que não pode confiar? É interessante que aqui a gente percebe que a constância revelou de fato o nível de integridade e o caráter de Daniel. Porque tudo que Daniel fazia, ele se destacava. Onde ele colocava a mão, prosperava. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, é diferente. A constância vai nos levar para esse lugar. A constância, ela pode ser tão positiva na tua vida, que muitas coisas que você nem imagina viver, você vai viver. Quer um exemplo? Talvez você esteja no teu trabalho desanimado pra caramba. Talvez você esteja vivendo no seu trabalho, empurrando o trabalho com a barriga, como muita gente faz, a gente sabe disso. E você se sente desvalorizado. Deixa eu te falar, quanto mais você for constante com o Senhor, mais Deus vai fazer com que você seja conhecido e reconhecido no lugar onde você está. Porque o seu chefe, ele vai querer confiar a você coisas grandes se ele vê que você é diferente de verdade. Mas qual o problema? A gente está sendo igual a todo mundo. As pessoas chegam atrasadas no trabalho, reclamam de tudo, falta o trabalho. Quem é empresário que sabe o que é hoje a peleja que é contratar gente. Pensa no inferno. Os empresários da igreja aí concordando. Por quê? Porque está todo mundo igual. Ninguém é diferente. Mas nós somos o povo de Deus, nós temos constância com Deus, nós temos relacionamento com Deus, nós buscamos a Deus para que a gente possa parecer cada vez mais com Ele, com Jesus. E a gente vai se parecer tanto com Jesus que o nosso líder vai chegar e falar assim, cara, eu preciso promover ele, eu preciso entregar a empresa na mão dele, ele é melhor do que eu, ele é mais íntegro do que eu, ele é mais ético do que eu, ele é mais maduro do que eu, ele precisa viver diferente. Qual o nível de caráter, de integridade que a gente tem mostrado para o mundo? Tem gente querendo te chamar para uma sociedade que você vai explodir, mas sabe por que você não é chamado ainda? Porque a pessoa que pensa em te chamar não vê você a integridade que precisa ver. E ninguém vai confiar algo valioso para quem não tem integridade e não tem caráter. Todo mundo quer ser amigo de gente íntegra. Todo mundo quer confiar em alguém íntegro. E a gente só vai viver isso de verdade se a gente tiver uma vida de constância. É como um atleta de alto rendimento. Vocês já viram um atleta de alto rendimento ser campeão treinando? Um dia ele treina, o outro não. Quem chega numa Olimpíada lá e chega em primeiro lugar e levanta a taça, aquele atleta de alto rendimento, e você pergunta para ele, vem cá, como é que é o seu treino diariamente? Ah não, eu treino duas vezes na semana só. Estou tomando refrigerante direto, ó. Estou comendo lasanha todo dia. Qual atleta que vive isso? O atleta, para ele ser campeão, ele precisa se dedicar àquilo que ele se propôs a fazer.
ele precisa dar o melhor, ele precisa ser aquela pessoa que é automotivada, né? Aquela pessoa que pode estar resfriada, pode estar chovendo, pode estar acontecendo o que for, pode ter ataque dos Estados Unidos, ela está no meio das bombas fazendo o que precisa ser feito. Tem que ser assim, por quê? Para que a gente possa de fato viver como um atleta de alto rendimento, mas um atleta de alto rendimento dos céus. Alguém que vai ser campeão na eternidade. Alguém que vai subir no pódio porque viveu de fato o que o Senhor chamou para viver. Queridos, precisamos de uma vida de constância. Mas em terceiro lugar, o que podemos destacar sobre o valor da constância? A constância nos leva a viver experiências sobrenaturais. Versos 16, 19 a 22. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. 19 agora. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Queridos, eu fico imaginando, se Daniel não fosse constante, sabe o que ia parecer? Que ele era mais um a cumprir o decreto do rei. Por quê? Você imagina se Daniel não fosse orar como sempre orava? As pessoas que estavam procurando acusar ele, eles iam olhar e falar assim: ele não veio orar hoje. E aí ele está cumprindo o decreto do rei. Você acha que o rei ia emitir um novo decreto dizendo que o Deus a ser seguido, o Deus a ser adorado, era o Deus de verdade, o Deus de Daniel? Isso aconteceria? Mas a constância de Daniel fez com que o povo visse que de fato ele era alguém constante, que ele realmente estava preocupado em viver as experiências extraordinárias do Senhor, porque ele sabia que ele iria para a cova dos leões. Existia um decreto, ele poderia muito bem se manter dentro daquele decreto, mas a constância fez dele viver o extraordinário, o sobrenatural. Tem muita coisa na sua vida que você só vai viver quando for constante. Deus precisa trabalhar muita coisa na sua vida para você de fato viver o sobrenatural. É interessante que nada quebrou a constância de Daniel, mas hoje tudo tem quebrado. Tudo está quebrando nossa constância, queridos. E nem sempre é um decreto, às vezes é um celular. Às vezes a gente acorda, fica 40, 50 minutos no celular, sem ler um texto bíblico, sem fazer uma oração, sem colocar a mão na cabeça de um filho e falar: Senhor, cuide dessa criança. Senhor, cuide dessa criança, essa criança é tua. Senhor, cuide da minha casa. Senhor, cuide dos meus negócios. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu preciso da tua intervenção na minha vida. Eu preciso do Senhor em todas as áreas da minha vida. A gente fica rolando coisas, não sendo alimentado pelo Senhor, e a gente no final quer viver o extraordinário. Não vamos viver. Deus está nos chamando, está nos alertando para que a gente entenda que Ele já disponibilizou o extraordinário. Nós precisamos tomar posse hoje. Nós precisamos sair daqui com uma decisão de vivermos algo extraordinário de verdade. Tem muita gente que fala: pastor, eu me sinto abandonado por Deus. Deixa eu te falar, querido, Deus continua abrindo o mar para a gente passar pé seco. Deus continua enviando maná que a gente precisa para se alimentar.
Deus continua multiplicando pães e peixes para nós sermos alimentados e alimentarmos uma multidão. Deus continua falando para o coxo se levantar, para o cego voltar a enxergar, para o surdo ouvir. Deus continua curando lepra, continua curando doenças, continua expulsando demônios. O mesmo Deus de Daniel, de Moisés, de Abraão, é o Deus que está hoje cuidando das nossas vidas. É o Deus do Maio, é o Deus do Carlos, é o Deus da Juliana, é o Deus da Sayonara, é o Deus da Letícia. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, Ele vai ser eternamente Deus. Nós precisamos viver o sobrenatural. Eu estava lendo a história de um homem, eu chorei muito quando eu vi a história desse homem. O nome dele é Smith. Esse homem era conhecido como um apóstolo da fé. O ministério dele se iniciou no início do século XX. E as pessoas contam que esse homem orava e as pessoas ficavam vomitando tumores. Esse homem orava, os ossos quebrados das pessoas, eles colavam. Esse homem botava a mão nos mortos e eles ressuscitavam. Será que a gente nunca vai viver isso? Será que a gente vai continuar vivendo o evangelho, de domingo vem para a igreja, e aí eu fico triste por isso, eu fico chateadinho por aquilo, eu fico magoadinho por isso, eu não vou mais na igreja? Não! Deus está nos chamando para um novo nível, um novo patamar de fé, para que a gente viva os milagres que Ele separou para a gente. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo, qual é o movimento de Deus, e a gente precisa estar disponível para isso. Não dá mais para a gente ficar acreditando, ouvindo as vozes do diabo. A gente precisa compreender a obra que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, e através delas, porque a obra não para na gente. A obra do Senhor, ela passa por nós, e ela precisa chegar em alguém. Pare e faça uma avaliação da sua vida. Quem você era e quem você é hoje. E quem você pode ser no Senhor. Mergulhado nele. O sobrenatural está disponível para a gente. Mas a constância também. As pessoas falam que Smith, a marca dele, era constância. Era um homem que buscava a Deus de verdade. É interessante que 1% do nosso dia são 14 e 24. 2% não é nem 30 minutos. Às vezes a gente para ter a vida com Deus 30 minutos. Já perceberam que às vezes a gente fica exaurido daquele tempo? Mas a gente não entregou nem 30 minutos. 2%. Isso mexeu comigo. A gente precisa ficar mexido com isso. Deus quer fazer. Deus está pronto para fazer. Na verdade, Deus já fez, porque Ele já está muito à frente. Mas a gente vai deixar passar? Eu quero viver como Smith. Eu quero orar e ver as coisas acontecendo. Senão eu não quero viver o evangelho. Senão Deus pode me levar. Vai ser muito bom viver com Ele na eternidade. Mas se eu estou aqui, é porque Ele tem algo diferente para mim aqui. Se eu estou vivendo hoje, eu preciso entender que Deus tem algo para a minha vida hoje. E não é possível um Deus extraordinário fazer com que a gente viva uma vida rasa e sem graça. Não tem a ver com Deus a nossa vida rasa e sem graça. Tem a ver com a gente, com as nossas escolhas. Mas hoje eu quero tomar uma decisão aqui. Eu escolho Deus. E eu quero viver o extraordinário com Ele. Você quer viver isso também? Você toma essa decisão hoje?
Para concluir, a nossa constância muda decretos. Antes o decreto do rei era para adorá-lo. Agora, porque ele viu o que Deus fez na vida de Daniel, ele fala, só existe um que pode ser adorado. E é o Deus de Daniel. É o Deus da Luciana. É o Deus do Diogo. É o Deus do Paulinho. É o Deus da Inácia. É o Deus da Dalvina. É o nosso Deus. O nosso Deus, Ele faz através da nossa vida com que decretos sejam alterados. Vamos viver isso no Senhor? Que 2026 seja de fato o ano em que o Senhor vai mudar decretos na nossa vida. Pastor, tem um decreto de morte lá na minha casa, tem alguém que está bebendo tanto que vai morrer. Deus vai usar a sua vida para mudar esse decreto. Pastor, tem alguém lá que está definhando. Alguém lá na minha casa que não quer saber de Deus. Deus vai mudar decretos através da sua vida. Deus vai mudar histórias através da sua vida. Agora você precisa sair daqui tomando uma decisão. Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Pastor, hoje eu tomei uma decisão na minha vida. Eu tomei a decisão de não mais abrir mão do meu chamado. De não mais viver uma vida sem graça nesse mundo. De não mais ser enganado pelo diabo. Eu quero viver de verdade o que o Senhor planejou para a minha vida. Eu quero viver de verdade, eu tomo posse de todas as bênçãos do Senhor sobre a minha história. Eu não abro mão de viver o extraordinário nesse ano de 2026. Se você hoje é grato a Deus, mas tem uma expectativa de que pode viver algo maior com o Senhor, a primeira coisa que você precisa fazer esse ano é entregar a sua vida nas mãos do Senhor. É entregar o controle da sua vida nas mãos dele, para que ele te movimente, para que ele faça acontecer na sua vida. Pastor, eu quero viver isso. Então faça uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, ore assim comigo. Pai, eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura a partir de hoje. Muda a minha história. Eu quero viver os teus sonhos, os teus desígnios, os teus desejos. Eu não abro mão de viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e hoje eu decido viver uma nova história com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja